A paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel e quero te convidar para que hoje nós estudemos a respeito da pessoa do Anticristo. Agora vamos começar a nossa segunda parte, onde nós iremos aprender um pouco a respeito das atividades do Anticristo. Eu te lembro que, se você não é inscrito neste canal, se inscreva no botão aqui abaixo. Deixe seu like para fortalecer nosso engajamento e também compartilhe para outras pessoas. A Bíblia nos traz dois textos que nós iremos tomar por base para essa nossa meditação a respeito das atividades do Anticristo. Eu quero te convidar primeiro para ler comigo Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha o que esse texto diz. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Esse texto está falando da primeira besta, a besta que surgiu do mar. E essa besta que surgiu do mar é o Anticristo. Esse texto está falando que esse Anticristo recebeu o poder do dragão, que é a figura de Satanás. Ele recebeu o poder diretamente de Satanás. A besta recebeu uma boca para blasfemar contra Deus. Ou seja, ele é alguém que traz blasfêmias contra Deus e levará também a humanidade a se revoltar, a se levantar contra o seu Criador. Agora, nós iremos ler o nosso segundo texto, capítulo 17 de Apocalipse. Observe o que esse texto diz. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esse texto é interessante porque ele explica o capítulo 13, ele explica o que são as cabeças e os chifres que aparecem na besta que João vê. O texto fala de 7 cabeças e o anjo fez questão de explicar a João que essas 7 cabeças são 7 reinos. 5 reinos já passaram. Um reino existia, o 6º. O 7º reino viria e o 8º reino seria e será a besta, o Anticristo. Primeiramente, esses 5 reinos são o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medopécia, que é um reino só, o Império Medo-Persa, a Grécia. São 5 reinos, 5 impérios que no tempo em que João escreveu o seu livro já haviam caído. O 6º reino é o Império Romano, que governava o mundo inteiro no período em que João escreveu o seu livro. O 7º reino são o conjunto de governos do mundo atual. E o 8º reino, como esse texto diz, é a besta, é o Anticristo. E o texto diz que ela é dos 7, ou seja, ela é do mesmo sistema
político, mundano e carnal que esse mundo já conhece. Isso faz nós entendermos com muita clareza que o anticristo será um governante mundial. Ele não será um líder religioso, ele será um líder político. Ele se levantará no mundo inteiro como a resposta que as nações esperam para resolver os seus problemas de paz, de fome, de saúde, de pobreza. Ele se levantará neste contexto. Nós vimos também que ele receberá o seu poder de 10 outros reis, que são esses 10 chifres. Ele receberá poder destes 10 chifres. E há o entendimento que esses 10 chifres simbolizam 10 outras nações, 10 outros reinos, que serão o sustentáculo do governo do anticristo. Ou seja, uma confederação de nações, que será o sustentáculo do governo do anticristo. Ele surgirá deste meio. E é esta a nossa interpretação a respeito deste assunto. Observe que nós não citamos o livro de Daniel, capítulo 9. Nós queremos deixar esse assunto para um outro vídeo, visto que se trata das 70 semanas proféticas de Daniel, e é algo bem interessante, mas que exige um espaço maior para que nós trabalhemos com mais cuidado este assunto. Continuando, apesar de nós não tratarmos de Daniel 9:27 aqui, nós iremos trazer apenas a sua aplicação para que nós completemos o nosso entendimento. No texto de Daniel capítulo 9, nós vemos a figura de uma semana, que se refere a 7 anos, que são exatamente os 7 anos da tribulação que ocorrerá no mundo inteiro após o arrebatamento da igreja. O anticristo surgirá para governar o mundo durante este período de 7 anos. Entre suas ações, a mais marcante será de estabelecer um acordo de paz que envolverá Israel. Os estudiosos têm um certo consenso ao acreditar que esse acordo vai envolver cristãos, muçulmanos e judeus. Ou seja, esse acordo vai tentar promover uma paz em Israel, de forma que as demais crenças conviverão em paz na cidade de Jerusalém e a própria cidade poderá receber mais uma vez o templo de Salomão, que será o 3º templo. O anticristo será o responsável por esse acordo. Contudo, conforme a Bíblia nos mostra em Daniel 9:27, ele profanará o templo sagrado. Jesus cita isso em Mateus 24. E nós encontramos também no Novo Testamento, em outros livros, que mostram que o anticristo, ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Esta será a sua afronta ao Todo-Poderoso, a sua blasfêmia ao Todo-Poderoso. Nesse momento é que ele vai mostrar quem ele de fato é. E ele começará então a promover uma perseguição ferrenha contra o povo de Israel, levando o povo de Israel a perceber que aquele homem não era o Messias. Será neste momento que o povo de Israel passará a acreditar em Jesus Cristo como seu Messias e Salvador. E aí nós iremos chegar no nosso assunto que virá, que será a volta gloriosa de Jesus para vencer o anticristo, para vencer o falso profeta e assim estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. Se você foi abençoado pelo nosso conteúdo, eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever neste canal e a compartilhar este vídeo com outras pessoas. E lembremos sempre que informação é bom, mas salvação é indispensável. Entregue sua vida a Jesus. Se você não fez isto ainda, entregue seu coração a Jesus e que Ele assim abençoe você e a sua família para todo sempre. Amém.